Irmãos e minhas irmãs, eu desejo um batismo de poesia ao nosso coração. Muita gratidão a todo o comitê de organização e gratidão que é a memória do coração, pelo privilégio de poder também falar ao coração de vocês nesse último ponto do Pacto de Lausanne. Antes, uma história. Havia uma cidadezinha pequenina, é só uma história, lá no interior da Bahia, e era pastoreada aquela igreja evangélica por um pastor muito amoroso, piedoso, poético. Mas o seu pai, que morava numa outra cidade, pediu ajuda para ele e disse: eu preciso de você aqui na minha cidade, deixe o ministério aí por um tempo, venha assistir o seu pai e depois você retorna. E ele atentamente obedeceu ao chamado do pai e foi. E a igreja ficou sendo conduzida por um grupo de diáconos, né? Mas aquele pastor foi demorando para voltar. E então eles decidiram chamar um pastor para auxiliar, para ajudar, até que o pastor pudesse retornar para o seu posto depois de ter servido o pai. E chamaram uma diaconisa da igreja para fazer a oração por aquele pastor que então assumiria o posto. E ela fez uma oração muito bonita. Ela disse: Senhor, abençoa o nosso pastor uterino até que retorne o nosso pastor afetivo. E eu fiquei pensando qual é a missão da igreja enquanto o nosso pastor não retorna, enquanto o nosso pastor não volta. A Adélia Prado disse que a poesia é o rastro de Deus na brutalidade das coisas. E eu fico pensando numa igreja que espera, e espera batizada por uma poesia. E eu escolhi a poesia do Lucas, porque de todos os autores bíblicos, Lucas é o único não judeu, é o único pagão, é o único gentio. E a sensação que eu tenho é de que Lucas está escrevendo, dizendo para a igreja como é que o mundo gentílico está percebendo a beleza do Evangelho. Parece que Lucas está dizendo assim: ouçam um pouco de como a graça de Deus chegou a nós, para quem sabe vocês se darem conta, valorizarem, poetizarem e serem um tipo de comunidade que não se enclausura enquanto espera, mas enquanto espera se movimenta de maneira bonita, de maneira piedosa, de maneira autêntica, com saúde teológica, mas com um coração aquecido. Não é à toa que é Lucas que vai falar dos discípulos a caminho de Emaús, que caminham com um desconhecido, e quando esse desconhecido reparte o pão à mesa, o desconhecido é reconhecido. Quando o pão é repartido, o coração é aquecido e Jesus é reconhecido. Parece que Lucas é esse pastor, é esse evangelista, é esse que está contando a história daquele que foi atender o chamado do Pai. Ele retornará, mas Lucas está atento a dizer como é que essa igreja se move na terra enquanto espera. Não é à toa que o John Stott, quando prega nos 150 anos da All Souls Church, a igreja dos mortos, ele termina o seu livro e o seu sermão dizendo: eu sonho com uma igreja que seja uma igreja que espera, cujos membros nunca consigam sossegar na afluência material ou conforto, porque lembram que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra, que seja ainda mais fiel e ativa, porque está esperando e ansiando a volta do seu Senhor, que mantenha acesa a chama da esperança cristã no mundo escuro e desesperador, e que no dia de Cristo não vai se esconder dele envergonhado, mas levanta-se exultante para recebê-lo. Sonho com uma igreja que espera, e para isso leio Atos capítulo 1, verso de número 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Vai ser quando, né?
A nossa escatologia matemática, que vai contando semana e vai multiplicando e aplica o logaritmo e vai tentando estabelecer previsões. Essa escatologia matemática estava presente no coração dos nossos primeiros irmãos. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber, ponto. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. E eu fiquei pensando, Cláudia, em poetizar. Os discípulos não podiam mais vê-lo, mas agora poderiam mostrá-lo para todo mundo. Vocês não podem mais me ver, porque eu estou indo para ficar com o meu Pai. Mas enquanto me esperam, tem a sagrada tarefa e o sagrado encargo de ir pelo mundo, me mostrando. E não é à toa que em Atos capítulo 3, quando aquele homem na porta do templo chamada Formosa pede uma esmola, é muito bonito Pedro e João, antes da célebre declaração: nós não temos prata, não temos ouro, o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se. Antes dessa frase é: olhe para nós, Carlinhos, olhe para nós. Nós já não podemos vê-lo, mas nós podemos mostrá-lo. Por onde anda essa igreja, que é uma cidade edificada sobre um monte? Por onde anda essa igreja batizada de ternura, de doçura, de compaixão, que Lucas vai usar a palavra compaixão pelo menos 3 vezes, Lucas 7, Lucas 10, Lucas 15, e é sempre um movimento desse Deus compassivo, derramando no nosso coração compaixão. Não podemos vê-lo por enquanto, mas enquanto esperamos, podemos mostrá-lo. Afinal de contas, dizia São Crisóstomo, o nosso irmão, um dos pais da igreja: ser cristão é ser Cristo outra vez. Nós não podemos mais vê-lo, mas enquanto esperamos, podemos mostrá-lo. E o texto continua no verso 10: continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, me permita a paráfrase, brasileiros e brasileiras que ratificam o pacto de Lausanne, porque estão aí parados, olhando para o céu. Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Eu uso o meu restante do tempo no modo 2.0 do WhatsApp para tentar falar o máximo possível ao seu coração. O meu desejo em ratificar o ponto 15 do Pacto de Lausanne, o retorno de Cristo, é ratificar, ele vem. E nisso há uma consonância, inclusive para pelo menos 90% dos brasileiros. Porque 80% dos brasileiros, segundo o último censo, se dizem cristãos. Nós pregamos domingo após domingo para 80% de cristãos. A cada 10 pessoas no nosso auditório, 8 são cristãs, tá? No nosso país. Todo mundo parece afirmar, a gente acredita que ele vem. O nome do jogo não é continuar batendo na tecla apenas ele vem. Parece que o nome do jogo para nós nesse tempo é ele vem e é verdade. E enquanto ele não vem, nós somos a comunidade que tem a agenda do bem. 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Atos 10,38 diz: do mesmo modo que Deus ungiu a Jesus como Espírito Santo, e ele andou por toda parte fazendo o bem. A comunidade que espera é a comunidade que está dentro de um país marcado por uma crise climática. A comunidade brasileira que espera vive num país em que a cada 8 minutos uma criança ou adolescente é vítima de abuso ou exploração sexual. A igreja que espera está num país cujos números dos evangélicos crescem, mas a violência contra a mulher é maior no cenário evangélico. A igreja que espera está olhando para o seu tempo, e o tempo está dizendo: ok, parece que é Lucas mandando uma carta para nós. Enquanto vocês esperam,
o que vocês farão com as muitas nacionalidades que agora vivem no nosso país e nos encontramos no semáforo, assim como os apóstolos encontraram muitas pessoas de várias nacionalidades em volta do cenáculo de um Pentecostes? A igreja que espera precisa ser batizada pela potência do Espírito para falar em outras línguas de modo que seja compreendida, para acabar com o nosso orgulho e a nossa arrogância de falar apenas o nosso dialeto, uma pentecostalidade que nos faz entrar no mundo do outro, do mesmo jeito que Cristo entrou no nosso mundo, já dizia John Stott. Uma igreja que espera e que levanta quem está na porta do templo, quem está cansado de uma religião vazia. 80% de cristãos e 10% que disseram não querer mais a fé cristã. Esse é o cenário do nosso país. E essa igreja que hoje tem dinheiro para dizer, a gente paga a fisioterapia, a gente começa um programa de assistência integral, a gente começa um programa de reabilitação do seu corpo, mas que naquele tempo, sem dinheiro, desfrutava de uma potência do Espírito, como Agostinho de Hipona dizia. Hoje nós temos a grana, mas perdemos a capacidade de dizer levanta-te e anda. Essa igreja que porque faz o bem, vai aos interrogatórios, Atos capítulo 4, e vai ser chamada e nomenclaturada e acusada, mas ao ser arguída a deixar de fazer o bem como agenda do reino de Deus, porque o evangelho, que é a boa notícia de grande alegria, o evangelho que é a pessoa de Jesus, é o evangelho do reino, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo para todas as pessoas, para as pessoas da igreja e para as pessoas de fora da igreja. Esse reino de Deus que quer cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E me parece que Lucas está dizendo, enquanto eles esperam, eles andam pelo mundo, sinalizando aqui agora, com a maior densidade possível, esse reino de Deus que será consumado ali além, para lembrar o nosso saudoso Dom Robson Cavalcante. Enquanto esperamos, a gente diz, é mais precioso agradar a Deus do que agradar aos homens. E enquanto somos presos por termos feito o bem, ou perseguidos, como ouvimos aqui, de algum modo Barnabé está sendo encorajado. A perseguição que prende Pedro e João, levanta Barnabé, o filho da consolação. Ah, Senhor, batiza-nos com o teu Espírito, para a gente vender as fazendas, a segunda, terceira, quarta casa, aquele sítio, e a gente poder colocar os pés dos apóstolos, não no bolso, não no coração. E para que esse recurso? Para ser socializado. Ah, enquanto esperamos, queremos ser a comunidade que confronta Ananias e Safira, Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, toda ideologia idolátrica, toda ideologia vende a possibilidade de se encontrar vida, sustentabilidade e sentido a partir da compreensão e colocação em prática daqueles ideais. O Evangelho não é sobre aquilo que a gente faz para construir o que pretendemos, é sobre o que Deus fez naquela cruz para realizar o seu propósito, e o seu propósito é fazer da gente gente parecida com Jesus, porque em Jesus de Nazaré Deus se fez gente para fazer da gente gente como gente deve ser. Enquanto confrontamos Ananias e Safira, a gente precisa perguntar, quais são as classes da nossa comunidade para além dela, que não desfrutam dos recursos da comunidade? Existem entre nós viúvas de fala grega, que elas não estão sendo assistidas, não. E elas têm voz, elas têm vez, e elas podem falar na igreja. Nós precisamos ser assistidas, não apenas nós que somos daqui, mas nós que não tivemos acesso ainda a este lugar. E enquanto a gente espera, a gente usa um recurso dado por Barnabé para assistir o máximo de pessoas possível, e isso é o Evangelho, para que não haja nenhum necessitado entre vocês, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Enquanto a gente te espera, a gente abençoa quem está à nossa volta, e quem está perto e quem está longe. E Estevão morre, e agora olha para o céu, não mais perguntando quando é que o Senhor vem. Ele olha para o céu, e ele que mostrou tanto o Senhor a partir da sua vida como um diácono, ele agora vê o Senhor
e mais do que isso, todos que olham para Ele, veem na sua face, a face como de um anjo. Uma comunidade que espera e que não olha mais para o céu perguntando quando é que o Senhor vem, mas olha para o céu e ao se deparar com a beleza do Jesus de Nazaré, anda pelo mundo com uma face reluzente que parece um anjo. E anjo é evangelho, prefixo grego alegria, ângelos, mensageiro. Quem são os evangelistas enquanto esperam? Aqueles que com uma face de anjo anunciam a boa notícia de um reino que já está entre nós, que será consumado daqui a pouquinho, mas que nas palavras do Michael Gorin, a igreja é um preview. A igreja, ela é uma cena antecipada do filme que será assistido completamente, desfrutado completamente por todos aqueles que se dobrarem diante da beleza do Evangelho de Jesus de Nazaré. Continue lendo o texto de Atos. E ao ler o texto de Atos, leia de maneira afetiva. E eu termino com poesia e um testemunho. Afetos por uma igreja uterina, por uma igreja mais afetiva. O noivo vem para se casar. As bodas estão sendo preparadas. Esse noivo ama de maneira ardente. E a igreja que espera é a igreja entusiasmada, Deus dentro, Theos aqui dentro, Espírito Santo, batizada de uma ternura, afetos, fé nos atos, atos de fé, fé na vida, vida na fé, sigo andando com Jesus de Nazaré, humano como devemos ser, Deus como Ele é. E um testemunho de encorajamento. Era final de 2021, era Natal, e a Bahia experimentou a maior chuva da sua história. Naquele período, no mundo, nunca se havia registrado um determinado perímetro a quantidade de água que caiu na Bahia. Isso está lá no site da CEPAL para você conferir. E eu recebo a mensagem de Carol. E Carol diz: Simvaldo, eu vou casar amanhã e eu já não consigo escrever os meus votos. A minha cidade, Nova Canaã, está debaixo d'água. O meu povo sofre. Como eu me caso em meio a um desastre? Eu me lembrei há pouco da história de Carol, porque eu pensei que nós esperamos como uma noiva que se prepara para o casamento com o noivo. Mas o nosso mundo está encharcado. Nosso mundo está bagunçado. E naquele momento, eu disse assim: termina seus votos. E a sua igreja começa a cuidar de um pedacinho da Bahia, como uma resposta do Evangelho, enquanto esperamos o Cordeiro que logo vem. E no domingo, eu conto essa história de manhã na igreja. A gente faz um vídeo, joga na rede social, de tarde eu celebro o casamento de Carol. O sol abriu timidamente e igrejas representadas dentre nós e organizações do Brasil começam a fazer contato dizendo: o que a gente pode fazer pela Bahia? Cassiano, Aliança Evangélica retoma seus trabalhos, começa um movimento de atuação em emergências climáticas da Aliança Evangélica. Mais de 50 voluntários, Mateus participa de uma reunião, vão para a Vitória da Conquista, mais de 200 se cadastram, pessoas começam a ter sua casa ou restaurada, ou alimento, ou uma casa prontinha que foi dada para uma irmã, e o testemunho sempre no final é: esse Jesus só pode existir mesmo. Só pode nos amar, Jaziel. Só pode nos voltar mesmo para nos buscar e para nos fazer viver nesse reino de beleza, de amor e de encanto para sempre, porque vocês se transformaram numa amostra grátis desse reino que já está entre nós e será consumado. René Padilha diz que a evangelização é a ação que exige explicação. Enquanto Ele vem, sejamos encontrados fazendo o bem. Deus abençoe.